Irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 1. Para aqueles que querem ter dificuldade, o livro de Esther fica logo atrás de Salmos. Salmos, Jó, Esther. Livro de Esther, capítulo 1. Por gentileza, deixem a palavra do Senhor aberta. A exposição vai ser feita no capítulo inteiro. Então eu não vou fazer a leitura até para ganhar tempo, mas deixe o texto bíblico aberto. E à medida que eu vou falando, principalmente na introdução, eu vou fazer citações de outros textos bíblicos, mas vocês não precisam abrir, mas vocês precisam prestar atenção e escutar atenciosamente. A mensagem vai ser no livro de Esther, capítulo 1. Tema de hoje à noite: Deus está presente, mesmo quando parece ausente. Eu acredito que é isso que o capítulo 1 do livro de Esther vai nos ensinar hoje à noite. Que Deus está presente nas nossas vidas, mesmo quando parece que Ele está ausente. Irmãos, inicialmente, a nível apenas de observação, eu vou fazer 3 observações antes de explicar o capítulo 1. Observações essas que são necessárias para vocês entenderem a mensagem de hoje à noite. O livro de Esther, ele é um livro diferente dos outros livros do Antigo Testamento. Então, se você pega, por exemplo, o livro de Êxodo, o livro de Números, você vai ler, e o livro de Gênesis, o que é que você vai ver lá? Você vai ver Deus falando audivelmente com Abraão. Você vai ver Deus chamando Moisés e se apresentando para Moisés numa sarça que queima e não se consome. Você vai ver o povo de Israel, que a viagem iria durar 40 dias, se transforma em 40 anos. E esse povo de Israel vê água saindo da rocha. Deus alimenta o povo de Israel na terra, lá no deserto, com maná, alimento esse que ninguém conhecia naquela época. De tal maneira que quando a gente lê, por exemplo, o livro de Deuteronômio, capítulo 29, e a gente vê ali os versículos 2 e 3 do livro de Deuteronômio, veja o que é que está escrito. Verso 3: As grandes provas que os vossos olhos viram, os sinais e grandes maravilhas, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então, irmãos, o que o povo de Israel viu de milagre, visíveis, manifestação da poderosa mão de Deus. Ou seja, quando você lê o livro de Êxodo e de Números, a sensação é essa, é milagre para tudo que é lado. O livro de Esther não é assim. O livro de Esther não tem água saindo da rocha. O livro de Esther não tem nenhuma manifestação milagrosa, não tem milagres, há uma escassez de milagres no livro de Esther. Então o livro de Esther é diferente de Êxodo e Números. Não leia com essa mesma perspectiva. É isso que eu estou querendo dizer. O livro de Esther também é diferente dos livros proféticos. Quando a gente lê os livros dos profetas, Amós diz assim: Deus não faz coisa alguma sem que antes tenha revelado os seus mistérios, os seus segredos aos profetas. Aí a sensação que a gente tem que quando lê os livros proféticos é os profetas recebendo visões. Os profetas recebem a palavra de Deus. Você vê frequentemente no livro dos profetas a seguinte expressão: veio a mim a palavra do Senhor, assim diz o Senhor me revelou em sonhos e em visões. E os acontecimentos que acontecem diante do profeta é todo revelado para o profeta. O profeta é aquele que foi revelado a ele aquilo que é segredo, os mistérios. Já viu aquele texto de Deuteronômio? As coisas encobertas pertencem ao Senhor e aos profetas a quem Ele quis revelar.
Então, quando a gente lê o livro dos profetas, você vê os profetas dizendo, isso está acontecendo por causa disso e daquilo, isso aconteceu por causa disso e daquilo. Está lá, é só você ler qualquer um dos profetas e você vai ver. O livro de Esté não é um livro profético. Não tem, assim diz o Senhor no livro de Esté. Você não vê nenhuma visão, não tem nenhuma aparição de anjo do Senhor. Deus não pega Esté e diz, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, não tem nada disso no livro de Esté. Na realidade, os estudiosos classificam o livro de Esté como um livro histórico. Mas deixa eu também dizer uma última observação aqui, antes de iniciar o capítulo 1. Embora seja um livro histórico, até em termos de livro histórico, o livro de Esté é diferente dos demais livros históricos. Eu vou provar para vocês isso. Abram aí em 1 Samuel, capítulo 18. E veja que o texto bíblico vai dizer em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 14. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Versículo 28, do mesmo capítulo 18. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Então o livro de 1 Samuel é um livro histórico. No entanto, quem escreveu o livro, ele colocou essa palavrinha mágica aqui. O Senhor era com Davi. De maneira que quando a gente lê o livro de Samuel, você tem a seguinte sensação: não importa o que Saul faça, qual plano ele planeje, qual armadilha ele prepare, Deus está com Davi e vai livrar Davi de todas elas. E a sensação que a gente tem quando lê o livro é que Davi sabia disso. Davi tinha plena consciência que Deus estava com ele. Até o filho de Saul, Jonatas, disse, olha, Deus é contigo. E vocês viram aqui que até mesmo o próprio rei Saul ficou desesperado, porque sabia que Deus era com Davi. Então, quando a gente lê a história de Davi, a sensação que a gente tem é, olha, não importa, Deus está com Davi, e foi o que aconteceu, né? Enquanto que Saul caía em desgraça, Deus levantava o nome de Davi. O livro de Samuel é um livro histórico. O livro de Esté também é. Só que você não vê em nenhuma das páginas do livro de Esté dizendo, e o Senhor era com Esté. Na realidade, irmãos, os bons professores da escola bíblica dominical vão dizer o seguinte, acerca do livro de Esté, e aqui eu finalizo a minha terceira e última observação. Que no livro de Esté, não sei se vocês já notaram, o nome de Deus não aparece no livro de Esté. Existem 2 livros na Bíblia que o nome de Deus não aparece. Um é o Cântico dos Cânticos, né? Salomão ali não está falando de Deus, Salomão está falando do amor dele com a Sulamita, das coisas que ele fazia com a Sulamita. Não tem nome de Deus ali. E o livro de Esté, o nome de Deus também não aparece no livro de Esté. E a razão é bastante simples. Bastante simples. É para que quando você lê o livro de Esté, você entenda que na maioria das vezes, o que acontece na nossa vida, é isso aqui que acontece na vida de Esté. Ou seja, do ponto de vista histórico, o povo de Israel, o povo judeu que não aceitou Jesus, que disse que Jesus é um falso Messias, e que também não aceitou os ministérios dos apóstolos, do ponto de vista histórico, o povo de Israel está há mais ou menos 3.000 anos sem ver milagres e sem ver maravilhas. 3.000 anos. Não tem profeta, Deus se silenciou, Deus está calado, Deus se ausentou, Deus sumiu do mapa. 3.000 anos que o povo de Israel não vê milagre na vida deles. E quando eu falo milagre, é milagre. Não é uma cura de dor de cabeça, não, milagre. Ações sobrenaturais, portentosas de Deus. 3.000 anos. A gente também não está muito bem na fita, não. A gente está 2.000 anos. Desde que o último apóstolo morreu,
Não se tem registro na história de morto ressuscitar, cego ver. Não se tem registro da história. Aqui e acolá a gente escuta alguma coisa, mas milagres mesmo no nível dos Atos dos Apóstolos, nem mesmo os pentecostais, eles têm que admitir, não se tem no relato da história. Por quê, irmãos? É aqui que o livro de Esther faz todo sentido. Na realidade, o próprio Moisés, no capítulo 32, do livro de Deuteronômio, capítulo 32, olha o que é que Moisés profetizou. Versículo 20. E disse Deus: esconderei do meu povo o rosto, verei qual será o seu fim. Então Moisés, no seu discurso de despedida, ele profetizou e disse: olha, vai chegar um tempo em que Deus vai esconder a sua face, ele vai desaparecer do mapa, e eu quero ver o que vai ser do meu povo. E quando você vai ler no livro do Antigo Testamento, você vai vendo isso, né? O povo de Israel, quando chegou na cidade, o primeiro milagre que cessou foi o maná. Anotaram isso? Quando eles construíram as cidades e Deus parou de dar maná. E à medida que você vai lendo o texto do Antigo Testamento, você vai vendo algumas manifestações de Deus parando, cessando, até chegar no livro de Esther, onde o nome de Deus não aparece. A sensação que nós temos quando lemos o livro de Esther é de que os personagens, eles estão ali à deriva. Na realidade, a grande frase do livro de Esther, que é feita por Mordecai, é a seguinte: talvez, as melhores traduções traduzem assim, talvez foi para essa conjuntura que Deus nos preparou. Agora vamos para o livro de Esther. Depois dessas observações, eu acredito que vocês já estão preparados para entender a mensagem de hoje à noite. Deus está presente, mesmo quando parece ausente. A primeira verdade vai dos versos 1 ao versículo 5. Veja que é o que o autor vai preparar para vocês aí, irmãos. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã, no terceiro ano de seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, os nobres, os príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou a riqueza da glória do seu reino e o esplendor da sua excelência, da sua excelente grandeza, por muitos dias. A festa, irmãos, durou 180 dias. 180 dias de bacanal, cachaçada, orgia e o que você imaginar aí. Ou seja, o lampieiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou, mas o forró continuou. O texto bíblico quer que você entenda o seguinte: naquela época, a fama e a riqueza das pessoas era medida de uma forma diferente do dia de hoje. Como é que a gente sabe que o camarada é bom de bolso? Bem, se ele der uma festa e a festa durar 5 dias, 10 dias, ele é fraquinho de bolso. Mas se a festa durar, meu irmão, 180 dias, ininterrupto, é ininterrupto, gente, é sem parar, o camarada é bom de bolso. Então, o texto bíblico aqui está querendo ensinar para vocês o seguinte, irmãos. O livro de Esther, quando a gente lê o livro de Esther, a gente tem a mania de ver o final, e a gente já sabe o final, o que é que vai acontecer com Vasti
Esther vai entrar, e Deus, por meio de Esther, vai proporcionar um livramento maravilhoso para o povo de Israel. Aí a sensação, às vezes, quando a gente lê um livro, a gente pensa que as coisas aconteceram assim. Essa festa aconteceu na segunda, Vasti foi deportada na sexta, e no final de semana Esther assumiu o trono. Na outra semana aconteceu o decreto, e em menos de 15 dias tudo foi resolvido. Não é assim. Você lê esse livro em 1 hora, 2 horas, mas tudo que aconteceu aqui levou 10 anos. E os personagens não tinham revelação de Deus, não tinham profetas, e ainda mais os personagens estavam vivendo uma carência de milagre. Não havia profeta, não havia intervenção de Deus, e Deus já estava cumprindo as palavras que havia dito a Moisés. Que palavra é? Eu vou ocultar a minha face. No entanto, no final do livro, a gente vai ver a virada. A sentença de morte se transforma numa sentença de vida. Os planos que foram arquitetados contra o povo de Deus, todos eles foram arruinados, e a vitória veio para o povo de Deus. Mas preste atenção aqui. O livro de Esther, com essa grande virada, até os dias de hoje, existe uma festa em Israel, que é chamada a festa do Purim. Lá no calendário judaico, se vocês forem olhar, começa no final de fevereiro e se estende até o começo de março. A chamada festa do Purim, onde o povo de Israel, o povo judeu, até o dia de hoje, eles se fantasiam, até parece um pouco com a festa do carnaval. Eles se fantasiam e colocam máscaras. E a mensagem é justamente baseada aqui no livro de Esther. As máscaras significam que a vida que nós vivemos aqui na terra, seja grandes acontecimentos que tragam alegria para a sua vida, sejam grandes acontecimentos que tragam tristezas para a sua vida, a vida que nós vivemos aqui na terra, seja circunstâncias favoráveis que te façam um homem ou uma mulher feliz, ou seja, circunstâncias desfavoráveis que levem você a pensar que o mal é eterno, que a doença nunca vai acabar e que a desgraça vai durar para sempre. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o momento que você está vivendo, se é um momento de euforia, de alegria, de vacas gordas ou de vacas magras. A festa de Purim, com essas máscaras, tinha um propósito, tinha uma mensagem. Tudo é passageiro. O profeta Isaías já disse, né? O povo é como a erva, e a glória do povo é como a flor da erva. A mensagem da festa é que tudo é ilusório, que tudo é passageiro, não existe bem que dure para sempre, e também não existe desgraça que dure para sempre. O tempo vai passar, e depois você vai se lembrar da alegria que você teve, como também você vai se lembrar dos momentos tristes que você passou, porque o povo é como a erva. E é justamente isso aqui. Os versículos que eu li estão apresentando para nós um império extremamente poderoso, um homem que conseguiu governar, e vamos dizer assim, o território dele era bastante largo. Só que, para o povo de Israel que viveu naquela época, assim como nós que vivemos na nossa época, a sensação que eles tinham, gente, é que o reino da Medo-Pérsia iria durar para sempre. Assim como a gente acredita que os Estados Unidos nunca vai acabar, que a Rússia nunca vai acabar, que essas potências militares vão durar para sempre. Eu não sei se vai durar para sempre, mas eu sei de uma coisa: eu vou morrer e eles vão continuar aí, governando. A sensação que nós temos é essa, que a fama é uma coisa boa. Olha, só reclama de fama quem não tem fama. Que o dinheiro é coisa boa. Olha, só reclama que dinheiro é ruim quem não tem dinheiro. E é verdade, gente. A mensagem do livro de Esther para você é o seguinte: não importa o momento e a situação que você está vivendo,
Coloca uma coisa na sua cabeça: tudo é passageiro, tudo passa, tudo é efêmero, tudo se murcha, tudo tem o seu tempo. Aproveite os momentos que você vive de alegria, porque a tristeza vai chegar. E não pense que a tristeza vai durar para sempre, porque chegará um dia também que a tristeza vai acabar. E como é que acaba aqui essa alegria aqui? Vejam, livro de Esté. Depois de um homem dar uma festa, 180 dias de festa, depois de o livro descrever toda a potência dele, olha o que diz aí o versículo 5. Passados esses dias, deu o rei um banquete, ou seja, ele deu uma outra festa, a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, esse durou 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de puro atados, com cordões de linho de púrpura, argolas de prata, colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro, de prata, sobre um pavimento de porfírio de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. O homem gostava de ostentar, de mostrar, não é? Ele fazia questão de mostrar o seu poder, a sua glória, a sua força, a sua riqueza. Verso 7. Dava-se-lhe de beber em vasos de ouro. Está vendo aí? A festa do camarada, o povo bebia em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizesse segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste, ou seja, a esposa dele, também deu um banquete, só que o banquete foi voltado para as mulheres na casa real do rei. E eu quero que vocês percebam aqui agora, irmãos, como o poder humano, como a beleza, a boniteza de um homem e de uma mulher, como o poder financeiro, como a capacidade intelectual, a sabedoria. Ou seja, o profeta Jeremias disse, né? Não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o sábio na sua inteligência, não se glorie o bonito na sua boniteza. Ou seja, não caia nessa. Não pense que você é o último biscoito do pacote, porque você não é. E geralmente pessoas assim, que se acha o melhor, que se acha o superior, ele tem fraquezas muito visíveis, gente. A sua era uma fraqueza triste. O camarada dominava 127 províncias. Você tem ideia o que é isso? Os soldados, quando olhavam para ele, tremiam de medo dele. O homem tinha uma vozeirão que deixava os soldados com medo dele. Ele tinha uma imponência absurda. Ele era um referencial, um modelo, onde os filhos que nasciam no império disseram: quem você vai querer ser quando crescer, meu filho? Eu quero ser que nem Assuero. Era um referencial, era um modelo, era um homem mó, era o macho alfa de toda aquela sociedade que existia. O homem de pulso forte, o homem rico, o homem belo, poderoso, forte. Geralmente esses tipos de homens não aguentam o não de uma mulher. O não de uma mulher acaba com um cara desse. Olha o que acontece aí, ó. Verso 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, ou seja, depois dele mostrar os cavalos, os camelos, os tesouros, o palácio, ele mostrou tudo. Aí os caras disseram: e agora, não tem mais nada para mostrar não? Eu deixei a cereja do bolo para o final. A minha melhor peça, o meu maior tesouro, eu deixei para mostrar no final. Aí ele deu uma ordem aí para 7 eunucos aí. Está o nome dos eunucos aí no verso 10.
Verso 11. Que introduzisse à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois essa mulher era em extremo formosa. O problema do rei é que ele esqueceu de consultar Vaste, né? Chamou os eunucos, vai chamar Vaste, diga para ela para botar a melhor roupa, a melhor coroa, para ela ficar aqui parada, diante de um salão cheio de príncipes embriagados. Gente, olha, um homem lúcido fala besteira, imagina embriagado. Imagina embriagado. É que fala muita bobagem. E principalmente homem sem Deus. Aí é que fala besteira mesmo. Conversa de homem sem Deus é tudo besteira, tudo bobagem. Agora imagine uma plateia de homens alfas, machos, que se achavam melhor do que todo mundo e bêbado. Aí esse rei brilhante diz: olha, traga a minha mulher para esses homens todinho ver o meu tesouro maior. Aí imaginou a cena? Essa mulher aqui, meu irmão, é uma mulher de postura. Essa é uma mulher de honra, que se dá o direito e o respeito. Foi o que ela disse. Verso 12. Porém a rainha Vaste recusou. O texto não diz a razão por que ela recusou, mas dá para imaginar a razão que recusou. Olha, você está sendo chamada para ser vista diante de um monte de gente embriagado, bêbado, já viram os cavalos do rei, viram os camelos, viram os castelos, agora quer ver você. O rei agora quer mostrar o maior tesouro dele. Ela diz: não, eu não vou ser exposta para um monte de homens bêbados, embriagados, que se acham os melhores que existem do reino. Não vou. Porém a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Recentemente, no começo do ano, teve um tenente-coronel que ouviu um não também da mulher e ele matou a mulher. Você se lembra desse caso aí? Foi quebrado o sigilo do WhatsApp dele. Meu irmão, olha a conversa do cara era um tenente-coronel de 56 anos e a conversa dele no Zap é: olha, eu sou um homem religioso, eu pago todas as contas dessa mulher, eu sou um homem lindo, bonito, a única coisa que eu quero com ela é que ela namore comigo. E até onde eu vi a investigação, ele matou ela justamente por causa disso mesmo. Um tenente-coronel, macho alfa, que não aguenta ser contrariado. Esse tipo de homem não pode ouvir não de mulher, que ele fica doidinho do juízo. Está aqui. E o pior é quando esses homens são cercados de outros homens também, que pensam igual a ele. Porque geralmente é assim, né? Esses tipos de homens se associam com outros homens que pensam igual a ele. Olha o que acontece. Verso 13. Veja, uma crise familiar se torna uma crise política nacional. Um problema que aconteceu dentro de casa entre marido e mulher se externalizou a tal ponto que toda a monarquia teve que resolver o problema. Verso 13. Então o rei consultou os sábios, que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele, aí está o nome deles aí, Mecusã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino sobre o que se devia fazer. Segundo a lei, a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então Assuero diz: e agora, o que é que eu faço? Então um sábio, uma outra pessoa lá embriagada. Gente, geralmente as leis humanas que não estão pautadas na lei de Deus, não importa se o camarada é inteligente, se ele é entendido, se ele é instruído, seja lá o que ele for, não importa. Se a lei que ele estabelece não está fundamentada na lei de Deus, é uma lei ridícula, como essa aqui. Então esse sábio aí, ele disse na presença dos reis e dos príncipes: olhe, a rainha Vaste não somente ofendeu o rei,
mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que essa mulher fez chegará lá em casa. Ó, o bicho pegou, rei. O bicho pegou. A minha mulher nunca me deu não. Agora, quando eu chegar em casa, o que eu vou ouvir, sabe o que é? É não. E eu não gosto de ouvir não. O senhor vai ter que fazer alguma coisa. A reputação dos machos alfas do teu reino precisa ser salva. E olha o que acontece. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vaste, porém ela não veio. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar, em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. Então, meu irmão, se um homem dentro da sua casa precisa de uma lei para que a mulher honre ele, está perdido. Está perdido. Já perdeu a admiração e o respeito da sua esposa há muito tempo. Essa é a verdade que o livro de Esther vai ensinar para vocês hoje à noite. A segunda verdade é essa. Que o mundo, isso vocês têm que aprender, gente. O mundo é assim. Em mês de março, Câmara Municipal de Brumados, Bahia. Não sei se foi um vereador, eu não sei qual foi o parlamentar, mas o parlamentar disse: 13 mil reais não dá para fazer nem feira. 13 mil reais não dá para fazer nem feira. Mês de março desse ano. O parlamentar disse isso, que com salário de 13 mil reais não dá para fazer nem feira. Vivemos num mundo cão. O mundo é assim mesmo, gente. O Novo Testamento, por que você acha que o Novo Testamento diz: olha, ore a Deus para que Deus abençoe aqueles que estão revestidos de autoridade, para que você tenha vida tranquila, porque senão, meu amigo, sua vida vai ser um inferno. O Novo Testamento diz também o seguinte, porque essa verdade aqui, irmãos, é uma verdade que se estabelece em todas as áreas da sociedade. O Novo Testamento vai dizer em Efésios que pais, ou seja, um marido e uma esposa, a ordem de Deus é: não provoqueis vossos filhos a ira. Então, numa família em que existe um pai e uma mãe, que é controlada por paixões pecaminosas, que não se controla, que é inflamado, que é uma pessoa desenfreada, controlada por concupiscências, inveja, ódio, sentimento de vingança, o que é que vai acontecer com os filhos? Vão provocar os filhos a ira o tempo todo. E como é que vai ser a vida desse lar? Vai ser um inferno, meu irmão. Vai ser um inferno. E isso não acontece somente em famílias não cristãs. Não, meu irmão. Não caia nessa. Tem muitos pais que servem a Deus, que são tementes a Deus e que provocam a ira constantemente dos seus filhos, porque não conseguem controlar as suas cobiças, seus pensamentos, seus desejos desenfreados. São pecadores. E a palavra de Deus é: pais, não provoquei vossos filhos a ira. O velho Salomão, ele disse uma coisa interessante. Veja o que Salomão disse. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8. Olha o que Salomão disse para essa conjectura. Se vires em alguma província opressão de pobres e roubo
em lugar de direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Então, se você vê corrupção, roubalheira no meio dos poderosos, daqueles que estão revestidos de autoridade, essas coisas acontecem mesmo. Roubalheira, corrupção, o poder sobe a cabeça, ele se acha melhor do que o outro porque assumiu um cargo assim, um cargo assado. Essas coisas acontecem mesmo, gente. Aí Salomão diz: não fique surpreso com isso não. Agora presta atenção na palavra do sábio. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. A vida é assim. O livro de Esther diz: olhe, nas mais diversas sociedades, um valente fala grosso até encontrar outro valente, aí ele fala fino. Nas mais diversas sociedades, uma pessoa que está acima do poder e que está explorando, Salomão diz: fique sabendo que tem outro acima dele, que é um vampiro, que está sugando ele também. E esse outro tem outro, e assim vai. Porque o mundo é assim, meu querido. No mundo você vai ter um patrão que vai te sugar, que vai te explorar, que vai te machucar. A vida é assim. Dentro de casa você vai ver pais provocando a ira aos vossos filhos. E por que o livro de Esther, o nome de Deus não aparece? Eu digo para você, e essa é a lição para você levar para casa. Geralmente, presta atenção aqui, a gente vai usar o livro de Esther a partir do final, mostrando a virada. Eu não quero mostrar o final para você. Eu não quero mostrar o final para você. Porque quando essas coisas aconteceram na vida de Esther, quando essas coisas aconteceram na vida de Mordecai, eles não tinham profetas para revelar para eles o que estava acontecendo, e eles não tinham certeza de absolutamente nada que estava acontecendo na vida deles. É só você ler o livro de Esther. Veja, livro de Esther, capítulo 4, versículo 1. Quando soube Mordecai do decreto que foi assinado para matar todos os judeus, quando ele soube disso tudo, quanto se havia passado, foi que ele fez, gente? Esther 4:1, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano e de saco e de cinza e saindo pela cidade, clamou grande e amargo clamor. Ele não fez como: vou passar pela prova dando glória a Deus. Não, ele não fez isso não. Ele também não fez como muitas pessoas dizem: não, Deus está no trono, as coisas vão acontecer e tudo vai dar certo. Ele também não fez isso não. Ele sabia que Deus estava no trono, mas ele sabia que esse Deus que está no trono, às vezes permite que seus filhos quebrem a cara. Ele sabia disso. Como é que ele reagiu? Chorou. Estamos perdidos. Esse decreto vai ser a ruína do povo de Israel. O livro de Esther, irmãos, é um livro que mostra um Deus trabalhando no silêncio. É isso que eu quero que vocês entendam. É um Deus que está trabalhando nos bastidores. Porque na realidade, na maioria das vezes, Deus é assim mesmo. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha nos bastidores. Deus está agindo na sua história sem que você perceba e sem que você veja. Porque na maioria das vezes é dessa forma que Ele faz. Na grande maioria das vezes, esse Deus invisível está fazendo coisas na sua vida que você não entende coisíssima nenhuma. E é por isso que às vezes, quando determinados homens e mulheres de Deus passam por uma situação como essa, as orações deles se transformam em salmos. A gente vê muitos homens e muitas mulheres que vê esse Deus invisível trabalhando nos bastidores, mas eles não sabem o que é que esse Deus está fazendo. Eles sabem que está no trono, mas não sei o que é que ele está fazendo, não tem a mínima ideia do que ele está planejando. E geralmente essas pessoas dizem assim, sabe o que é que essas pessoas dizem? Está nos salmos: Deus está cego, Deus está surdo, Deus se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou. É assim ou não é? O salmista Asaf, no Salmo 77, maravilhoso Asaf, para mim superior a Davi, sabe o que ele diz? O salmo dele? Que Deus abriu o mar vermelho
E até hoje o povo quer saber como foi que Deus fez isso, porque não deixou nenhuma pegada. Olha, gente, não existe relatos históricos, arqueológicos da caminhada do povo de Israel no deserto. Mais de 1,5 milhão de pessoas caminharam durante 40 anos no deserto e não foi encontrado nenhum artefato, nenhuma comprovação arqueológica de tal fenômeno ter acontecido. Aí vem Asaf e diz: olha, mas aconteceu. O problema é que Deus não deixou vestígios, Deus não deixou rastros. E geralmente é assim nas grandes maioria das vezes. Deus está trabalhando no silêncio, Deus está calado, as coisas estão acontecendo, você se desespera, porque nós somos assim. E aqui eu finalizo a minha mensagem com a última lição que você vai levar para casa. Verso 21. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor de sua própria casa, e que se falasse a língua do seu povo. O livro de Esther é um livro, e aqui está a lição que você vai levar para casa. Quando você não vê a ação de Deus na história, é para você agir. Preste atenção nisso. É um livro que quem faz a diferença é Esther e Mordecai. A história muda porque uma mulher e um homem decidiram fazer uma escolha, mesmo que essa escolha significasse a morte deles. É o que o livro diz. Capítulo 4. Versículo 11 do livro. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sendo chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão a sentença à morte. A morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, a rainha Esther, nesses 30 dias, não fui chamado para entrar na presença do rei. Isso aqui ela falando para o primo dela. O primo dela, tu tem que fazer alguma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o negócio lá é diferente. Eu só posso entrar na presença do rei se ele me chamar. Se ele não me chamar e eu aparecer lá, e ele não quiser conversa comigo, ele já tirou Vasti do poder. Você acha que eu sou melhor do que Vasti? Esse homem é um maluco. Ele faz o que ele quer na vida dele. Ela não tinha profeta para dizer. Ela não tinha um livro de Samuel dizendo, e o Senhor era... Não tinha nada disso, gente. O que é que ela tinha? Ela tinha um decreto real dizendo que o povo de Israel vai morrer. Ela se achava cômoda. O povo vai morrer, mas eu estou aqui no palácio, escapa. Aí o primo dela diz, olha, você pensa que por ser rainha, está aí, você está isento, você está resguardada? Não está. Talvez seja para essa conjuntura que Deus colocou você. Considere isso, pense nisso. O que nós temos quando Deus não fala é as nossas escolhas. É um livro que trabalha em cima das suas decisões, das suas escolhas. Então, quando Deus não está agindo, você tem que agir. É você que tem que fazer. É isso que o livro de Esther diz. E olha o que ela diz. Olha a mentalidade dela. Versículo 16 do capítulo 4. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim. E não comais nem bebidas por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com ele, com o rei, ainda que seja contra a lei dos medos e dos persas. E olha o que ela diz: se eu perecer, pereci. A vida é assim, meu irmão. Às vezes a tragédia bate na sua porta, e isso não significa que Deus está ensinando a você alguma coisa, não. A gente tem essa maneira. O que é que Deus está querendo me ensinar? Nem sempre.
A tragédia vai bater na porta de qualquer um, meu irmão. Debaixo do sol, a desgraça vem para qualquer um. E não precisa que você tente entender o que é que Deus está querendo com isso, o que é que Deus está querendo me ensinar, o que é que eu estou querendo, será que eu preciso amadurecer? O povo de Israel não estava precisando amadurecer, Deus não estava ensinando nada para esse povo, Deus não estava fazendo nada disso. A mensagem do livro de Esther é uma: o mundo é mau, você vai ter pais que vai provocar a ira dos filhos, mesmo sendo homens religiosos, temente a Deus. Ou seja, o fato de ser temente a Deus não vai blindar sua família, não vai fazer com que o seu marido não seja um cafajeste, a sua esposa não seja uma mulher ruim. Não vai. Não vai. Para com isso. No mundo, meu querido, você vai ver coisas acontecerem nas famílias de cristãos. Você vai ver isso. Pais provocando a ira aos filhos, mesmo sendo temente a Deus, movido por concupiscências e desejos desenfreados, é o que mais tem. No mundo, nem sempre a gente vai passar por situações difíceis na vida, por tragédias, por momentos de dor, de desgraça, por circunstâncias desfavoráveis, porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Deus vai dizer para você, nem sempre é assim. No mundo, o que acontece com o justo, olha o que Salomão, mais uma vez o velho Salomão, Eclesiastes capítulo 9, mais uma vez o velho Salomão vai dizer uma coisa, verso 2, capítulo 9, verso 2, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso. Olha, existe divórcio na vida de crente, como existe divórcio na vida do ateu. Olha, quando eu entrei na igreja ainda tinha essa ilusão ainda, nos anos 80, 90, casamento de crente dura para sempre. Foi-se o tempo disso. Os crentes estão se divorciando mais do que os ímpios. Foi-se o tempo disso. Acabou isso aí. Está aqui, ó. O velho Salomão já dizia isso há mais de 3.000 anos, ó. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento. Aí fica os crentes olhando para as camisas do Brasil, dizendo, olha, eu já ouvi a idiotice dizer que o Brasil empatou, porque a camisa do Brasil tem um demônio na camisa do Brasil. Meu irmão, o Brasil empatou porque não jogou nada, meu irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Olha, crente tem coisas, crente tem essas questões de estar procurando razão. Meu irmão, para com isso. A tragédia bate na porta de todo mundo, meu querido. Todo mundo está sujeito à catástrofe, à desgraça. Ou seja, a tua fé nessa hora não vai te blindar. Não vai. Para com isso. O livro de Esther é um livro que o nome de Deus não aparece, justamente para que você tenha essa leitura. Você viu Esther, você viu Davi. O livro dizia, e o Senhor ia com Davi. Você não vê isso no livro de Esther, porque a sensação dos personagens é que eles estavam abandonados. Porque na maioria das vezes é assim, gente. Porque sabe por quê? E essa é a lição mais difícil de aprender. Eu falo dela, mas às vezes até mesmo eu falto com ela. Não existe nenhum homem de Deus e nenhuma mulher de Deus que viva 24 horas pela fé. Me mostre esse. Não tem. A gente vive 24 horas pelos 5 sentidos. Para nós o que é real é o que a gente toca. Real é o que a gente ouve. O que é real para a gente? É a barriga passando fome, isso é real. O que é real? A dor do dente, isso é real. O que é real? Ossos quebrados, isso é real. E é dessa maneira, e é nessa dimensão que nós vivemos. O livro de Esther foi escrito para esse povo. Foi escrito para você, para que você entenda que mesmo quando Deus parece ausente, Ele está presente. Só que Ele não está presente da forma como você quer. E esse tipo de mensagem não é todo pregador que dá não, gente. Aprenda essa verdade uma vez por todas.
Deus nem sempre faz aquilo que você quer. Eu me lembro, eu acho que foi a esposa do falecido Billy Graham. Acho que foi ela, essa frase deve ser dela. Ela disse que se Deus tivesse ouvido todas as orações dela, ela não teria se casado com Billy Graham. Ou seja, na mente dela ela queria outro, mas Deus deu para ela o evangelista Billy Graham. É assim, gente. Na maioria das vezes, Deus está no silêncio. Deus está fazendo coisas que você não entende. E a gente precisa aprender que a palavra de Deus é uma palavra profética. No entanto, a gente precisa de iluminação para entender ela. E às vezes a gente pode perfeitamente estar interpretando ela de uma forma errada, gente. Pode, Márcio? Pode. Pode acontecer isso. Olha, você se lembra lá de Lucas capítulo 13? A torre de Siloé caiu. Está lá, a torre de Siloé caiu. Pô, matou meio monte de gente. Aí se você chamar um espírita e perguntar para o espírita, aí, por que a torre caiu e matou aqueles pessoal? Ah, porque na outra encarnação eles devem ter feito alguma coisa, foi por isso que a torre caiu. Aí se você chamar um padre, ele está faltando a missa, meu querido. Aí o que acontece? Se ele estivesse na missa, a torre não teria que... Vê se a torre caiu na cabeça do pessoal que está na missa. Não caiu. E se fossem pastores, é a mesma. Porque nós estamos debaixo de iluminação. A gente não está debaixo de revelação. A revelação acabou, querido. O que nós temos? Nós temos a palavra de Deus inspirada e autoritativa. Mas a sua interpretação pode estar errada. Você pode estar interpretando o contexto da vida do irmão errado. Você pode estar dizendo, olha, isso está acontecendo na sua vida, irmão, por causa disso, por causa daquilo, e você está errando na sua concepção. Pode? Pode. Foi o que aconteceu quando a torre caiu. E Jesus corrigiu a interpretação de todo mundo. Jesus disse, meu filho, a torre caiu porque existe torre que cai. O avião caiu porque às vezes o avião cai mesmo. Olha, eu digo para você, teto de igreja cai também. Não é só teto de boate. Não, teto de igreja cai também. Vá, faça pesquisa que você vai ver que o teto caiu e matou todos os fiéis de uma vez só. A vida é assim. E às vezes nós queremos entender, compreender, e o livro de Esther diz, meu filho, tem coisas que você jamais vai entender. Tem coisas que você jamais vai compreender. Porque quando as coisas aconteceram, esses personagens, eles não tiveram a mesma convicção que teve Davi, eles não tiveram o anjo do Senhor batendo na porta dizendo, olha, vai acontecer assim, vai acontecer... Não tiveram. Esses personagens são igualzinhos a vocês e a mim. As coisas acontecem, às vezes a gente não sabe por que acontece, às vezes a gente ouve uma fala que diz assim, ouve outra fala que diz assado, e é assim. Mas a grande mensagem que você tem que levar para casa é o seguinte: Deus está presente na sua vida, mesmo que Ele pareça ausente. É por isso que nós somos chamados para andar pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. Porque quando a gente anda pela vista, aí fica fácil louvar a Deus, né? Quando as coisas estão boas, tudo está acontecendo de acordo com como você quer, fica tudo fácil. Mas o livro de Esther é essa mensagem. Acabei de apresentar para vocês um Deus que trabalha no silêncio. E na maioria das vezes, é assim que Ele trabalha. Nas grandes maioria das vezes, é assim que Ele age. Você não está vendo, você não está entendendo, mas Ele está agindo. As coisas não podem acontecer como você quer, porque na maioria das vezes, os pensamentos dele não são seus, os caminhos deles não são os seus caminhos. Irmãos, olha, me veio aqui na mente agora, testemunho de uma pessoa, que eu trabalhei para ela durante muitos anos, vendia plano de saúde. A vida dela era vender plano de saúde.
Trabalhei com ele há alguns anos vendendo plano de saúde. Ele não tinha, quem trabalha com plano de saúde não tem renda fixa. Se vender, recebe. Se vender, não recebe. A vida dele inteira foi essa. Ele, com as vendas de plano de saúde, ele conseguiu comprar uma casa. Estava vivendo bem. A mulher queria trabalhar, ele não deixava a mulher trabalhar. Não, ela tem que ficar em casa, tomando conta dos filhos. Tá? A visão dele era essa. E ele sozinho corria atrás de ganhar o pão de cada dia. Aí quem vende plano, que vive de vender plano de saúde, que vive assim, sem renda fixa, tem dia que é vaca gorda, tem dia que é vaca magra. Aí nas vacas magras os amigos chegam, rapaz, investe nisso, faz aquilo, bota tua mulher para trabalhar assim, e ele, não quero, não. Ele tinha medo, ele era daquela pessoa que estava acostumado a viver daquela vidinha dele durante muitos anos. Ele tinha medo de procurar uma coisa a mais, de se arriscar, de tentar outra coisa. Ele tinha medo. Era um mortal como qualquer um de nós. De repente sentiu uma dor, partiu para o hospital, câncer, morreu. Foi assim. E a mulher ficou desassistida. Não tinha aposentado, não tinha nada, a mulher ficou desassistida. A igreja teve que socorrer. A igreja socorreu. Aí teve um momento que a igreja comprou um banco de cachorro-quente para ela botar na sulanca. Para ela vender e caminhar com suas próprias pernas. Aí ela vivendo lá, teve a ideia de vender o banco de cachorro-quente, o carrinho de cachorro-quente, e comprou um banco na sulanca. Ou seja, para encurtar a história. Essa mulher hoje vive financeiramente melhor do que quando estava com o marido. Os filhos, um é dono de uma granja, outro é dono não sei do que. A mulher tem 4 casas, 2 apartamentos, mas vive melhor. Mas quando o marido estava vivo, não deixava a mulher trabalhar, tinha medo, não sei o que, papapá. Aí eu olho para você e digo, meu querido, você entende o agir de Deus na sua vida, meu querido? Eu não entendo o agir de Deus na minha vida. Eu quero saber quem é que entende. Eu quero saber quem é esse sábio que entende o agir de Deus na vida de um outro ou de você mesmo. Porque eu não entendo. Como é que você vai entender um negócio desse? É por isso que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e vai ficar pertencendo ao Senhor por todo sempre, porque não tem mais profeta. As reveladas pertencem a nós. A gente vai ficar tentando abrir a Bíblia e dizer, eu acho que é assim, eu acho que é assado, eu acredito que se você fizer isso vai dar... Pode ser que dê, pode ser que não dê. O certo é que você tem que entender uma coisa. Deus está agindo na sua vida. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mesmo que ele pareça ausente. Mesmo que pareça que o Senhor esteja cego, que Deus está surdo, que Ele está dormindo, que o Senhor se esqueceu de você, que Ele não virou, não foi a face não, foi as costas. A vida é assim. E a mensagem de Esther é para você que está passando por isso. Tome de posse da palavra do Senhor.